Oi pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marina Rubini, eu sou estudante de medicina do 5º ano e no meu canal eu abordo questões relacionadas à medicina, relacionadas a atualidades e também fatos do meu dia a dia. Esse vídeo vai ser um vídeo de perguntas e respostas, que eu não faço há muito tempo aqui no canal e eu sei que vocês gostam. Eu selecionei então 5 perguntas que vocês fazem muito nos comentários e responderei uma a uma. Vamos a elas. A primeira pergunta é a seguinte: na faculdade de medicina, os professores se incomodam ou então reclamam de alunos que usam cabelo colorido, piercing ou tatuagem? Bom, a verdade é uma só. O meio social já está cada vez mais permissivo e cada vez mais acostumado com esse tipo de apetrecho. Hoje você pode ir numa festa ou mesmo ir ao shopping, você logo percebe pessoas usando tatuagem, muito frequente, piercings, principalmente no nariz, ou então aqueles alargadores na orelha, cabelo de cores diferentes. Tudo isso já está bem usual no nosso dia a dia. Ocorre que isso já está sendo aceito no meio social, no meio corporativo, nas empresas, no meio médico. Isso pode causar ainda algum certo estranhamento. A princípio, principalmente quando se diz respeito a professores mais velhos, ou então no hospital que você pode consultar uma senhora mais velha, que para aquele perfil de pessoa talvez cause algum choque cultural por não estar habituado. Ocorre que o grande lance, o grande ponto da questão, o grande X da questão, é o seu comportamento, a sua postura. Isso determina quem você é. Pré-julgamentos, pré-conceitos têm que cair por terra. Então eu realmente acho que isso não tem nenhum problema, e se os professores se incomodam, de repente algum possa se incomodar, mas eu nunca vi esse tipo de situação. Na minha sala poucas pessoas têm também esses apetrechos, mas uma experiência que eu tive é que nesse ano na Unisul nós recebemos um intercambista, um menino dos Estados Unidos. Esse rapaz ficou algumas semanas apenas com a minha turma, acompanhando as atividades no hospital, e esse rapaz tinha tatuagens na parte do antebraço, o antebraço inteiro fechado de tatuagens. E ele usava jaleco, então evidentemente que as tatuagens não apareciam. Só se ele levantasse os punhos do jaleco e coisa do tipo. Não causava nenhum tipo de incomodação, porque ele era um rapaz extremamente sério. Se porventura aparecesse também, não... qual o grande problema disso? Nenhum. O que importa no meio hospitalar é a higiene, é a lavagem correta das mãos, é o jaleco estar em dia. Isso que importa, e a sua postura como profissional. Então eu realmente nunca vi nenhum tipo de situação que isso fosse um problema maior. Apesar da minha turma não ter, já vi estagiários de outras universidades daqui da região que tinham esses acessórios e nunca houve problemas, porque como eu falei, o que importa realmente é a sua postura, isso que determina como você vai ser tratado no lugar. A segunda pergunta é se o médico com a profissão consegue ficar rico. Muita gente ouve falar que tem pessoas que fazem medicina por dinheiro, com o sonho de enriquecer, de ter grana para ter casa, carro, enfim, esses luxos todos, de viagens também. E assim, na verdade eu sinto decepcionar se você pensa isso, mas isso já não é mais uma verdade absoluta, uma verdade universal. Com a nova abertura de faculdades de medicina, com mais profissionais chegando no mercado todos os dias, a tendência, e cada vez mais isso, é dos salários diminuírem. E mesmo hoje, se os médicos realmente têm um salário acima do resto da população, isso se dá porque eles têm carga horária de trabalho muito exorbitantes. A maior parte das pessoas trabalha cerca de 40 horas semanais. Um médico, a maioria, pelo menos que eu conheço, é de 60 horas para cima. Eles dão plantões, na época da residência médica isso ainda é maior, chegam a trabalhar 90, 100 horas semanais, porque às vezes fazem plantão de 24 horas, então só um plantão de 24 horas já é muito desgastante na semana. Então hoje já acredito que não compense mais, se a pessoa quer ganhar muito dinheiro, se o objetivo final é esse, vale mais fazer uma outra área, seguir uma outra carreira. Principalmente no que tange ao empreendedorismo, no sentido de abrir empresas, oferecer novos produtos para o mercado, porque aí sim a pessoa pode explorar e ganhar grana. Na medicina pode ter um bom padrão, mas enriquecer no conceito da palavra realmente muito difícil. E se você tem interesse nesse assunto de medicina por amor versus medicina por dinheiro, eu vou deixar na descrição aqui abaixo um vídeo que eu produzi justamente sobre esse assunto. Uma outra pergunta que também assim aparece muito é sobre como estudar sendo uma pessoa desatenta. Eu me sinto totalmente à vontade para falar sobre esse tema, porque eu sou uma pessoa muito desatenta. Sempre fui desde a infância e carrego comigo isso até hoje. Me traz sérios prejuízos, porque durante a minha época de escola eu percebi que alguns colegas conseguiam durante as aulas assimilar muita coisa. E eu, nos momentos que eu conseguia realmente manter o foco, eu aprendia tudo. Eu chegava em casa com a matéria em dia. Só que isso era raro, porque a maior parte do tempo eu ficava às vezes viajando, prestando atenção em coisas que aconteciam ao meu redor,
e tinha dificuldade de manter o foco na aula. E isso é uma característica comportamental minha que permanece até os dias de hoje. Nas aulas da graduação foi assim, agora no internato é um pouco menos pior nesse sentido, porque agora como é atividade prática, na prática eu consigo manter o foco legal. Mas para a teoria eu carrego essa dificuldade, seja em palestras, em congressos, para conseguir segurar minha atenção e prender minha atenção apenas se o estímulo for grande, né? Uma palestra realmente muito boa, um conteúdo muito bom, aí sim, mas se não for, eu tenho dificuldade. E o que eu faço para contornar isso, que é algo que eu trago de dica para vocês? Primeira coisa é organizar metas. Você tem que escrever, não tem jeito. Se você quer estudar, eu quero me organizar para estudar amanhã, o que eu faço? Chega hoje, já anota o que você quer estudar. Crie suas metas. Anota horário por horário. Tal horário eu tenho livre, eu vou estudar isso. No tal horário livre eu vou estudar aquilo. Sempre deixando metas justas, metas possíveis de serem cumpridas, mas ao mesmo tempo generosas, não muito pouco também. Então, estabelecendo essas metas vai ficar mais fácil visualmente você se organizar. A pessoa que é desatenta, ela precisa de algo visual. Você vai olhar no caderninho, como eu faço aqui, eu tenho todas as minhas metas, tudo organizado e colocado. Eu deixo tal horário fazer isso, então quando eu vejo, fica mais fácil. Porque daí eu acordo e já me planejo para fazer aquilo. Se porventura algum dia você furou com as suas metas, não conseguiu cumprir, já acordou tarde no domingo, já não conseguiu estudar de manhã, toca a ficha. Segue cumprindo as metas que der para aquele dia e no outro dia você tenta melhorar e dia após dia. Não dá para desanimar. Se um dia não foi bom, você tem que continuar insistindo. Não dá para largar a mão de si mesmo. Se nós não trabalharmos em cima dos nossos sonhos, a gente vai ser pago para trabalhar em cima dos sonhos dos outros. Então, é assim, correr atrás mesmo, não tem jeito. Então, a primeira dica foi realmente criar essas metas, anotar tudo num papel, visualmente você deixar algo estipulado, seja colado na parede, enfim, tem que fazer algo visual. Outra dica que ajuda também é estipular períodos mais curtos de estudo. Cerca de 30, 35 minutos de estudo intensivo, focado naquilo que você está fazendo. E depois você estabelece 5, 10 minutinhos de intervalo, que você pode olhar o celular, olhar a rede social, ver alguma notícia, tomar uma água no banheiro e voltar para mais alguns minutinhos ali de intensividade. A pessoa que é desatenta, ela precisa de intervalos mais curtos e nos intervalos poder desestressar, poder fazer alguma atividade. Então também é sempre importante ter atividade física no dia a dia, uma boa ingesta hídrica, tudo isso ajuda, pessoal. Ter contato com a família, ter uma base emocional boa. Então essas atividades contribuem também para você conseguir organizar tanto sua parte de estudar quanto sua parte de lazer. Outra pergunta que me fizeram também é para eu falar um pouquinho de outras áreas da saúde. Quais áreas da saúde existem? Bom, o que eu tenho a dizer é que a medicina não é a única área que temos. Na verdade, o médico não trabalha sozinho, ele precisa de uma equipe multiprofissional. Todos os profissionais precisam dos serviços entre si. A minha mãe, agora nesse ano, ela teve um acidente, ela caiu e ela machucou o ombro. Na verdade, ela machucou o cotovelo, mas que teve um nervinho que tá dando problema no ombro dela. Então a minha mãe, ela tá precisando muito dos fisioterapeutas. Ela tá fazendo fisioterapia intensiva várias vezes na semana. Então é um exemplo, ela é médica e ela, para a saúde dela, precisa de um fisioterapeuta. Mas para os pacientes, então, mais ainda. Porque o médico, por exemplo, vê que a criança está andando errado, andando tortinho. Prescreve uma fisioterapia. A criança está com hábitos de vida errados, ou o adulto mesmo, precisa de um nutrólogo, que é o médico, ou precisa de um nutricionista, vai no nutricionista, uma outra área da saúde. A enfermagem é uma indissolúvel da medicina. Nos hospitais, o serviço é organizado de tal forma que existem coisas que são de médicos e existem coisas que são de enfermeiros. E hoje também tem as áreas do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem, então cada um na sua área. Mas basicamente, só para explicar a diferença do médico e do enfermeiro, é que o médico ele prescreve medicamentos, o médico faz uma anamnese, que é coletar a história, faz um exame físico, o médico tem, o ato médico impõe algumas coisas que só o médico pode fazer, como passar dreno, fazer sutura, são atividades próprias do médico. Agora, qual é a atividade do enfermeiro? O enfermeiro ele faz coisas no sentido de contribuir e cuidar da saúde. O enfermeiro, ele administra drogas endovenosas, ele cuida do paciente assessorando tudo o que for preciso. Então, tem atividades mais invasivas, mas tem também a parte comportamental do enfermeiro de estar ali como auxiliador, como cuidar. O médico, quem mais... quando a pessoa fala assim, eu quero cuidar das pessoas, o enfermeiro cuida muito mais que o médico nesse sentido. Então é uma parte muito bacana, assim. Eu admiro demais a profissão da enfermagem, gosto muito desses profissionais, porque eu realmente acho que eles dão tudo de si, se desprendem muito para ajudar as outras pessoas. E agora, respondendo a última pergunta sobre o caso do Andreas Richthofen, que é o irmão da Suzanne Richthofen. Esse jovem, ele tem 29 anos, ele foi recentemente internado numa clínica psiquiátrica, porque ele foi encontrado na Cracolândia, dependendo de drogas, e foi levado então para uma desintoxicação.
E agora as pessoas estão perguntando sobre esse caso. Mais que responder essa pergunta, eu quero deixar para vocês um texto aqui na descrição para vocês lerem. O texto é do psiquiatra Daniel Martins de Barros. Ele é colunista do Estadão e fez um texto brilhante, avaliando toda a condição psicológica e psiquiátrica do Andres. Um rapaz que, muito jovem, perdeu os pais de maneira brutal, teve a sua irmã presa, teve o seu caso e da sua família exposto para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro na mídia. Um menino que cresceu sendo criado por tutores, por outros parentes, e sempre com uma imagem ali triste da infância, com a fama da família destruída. Então, assim, um menino que sofreu muito na vida dele. E que, apesar de tudo isso, ele é um rapaz que estudou, tem graduação, fez mestrado, fez até doutorado. Então, esse texto faz uma análise de como é possível conciliar drogas, e no caso desse rapaz, ele fez o doutorado provavelmente já viciado em drogas. Então, para mostrar que a droga, ela leva a pessoa até um certo ponto de perder a autonomia, mas antes tem um longo período que é percorrido. Então, é um texto bem interessante, Dr. Daniel, eu quero que vocês leiam e tirem dúvidas a respeito disso, porque eu fiz um vídeo da Cracolândia umas semanas atrás aí, e eu acho que é interessante agora porque isso complementa. Bom, pessoal, era isso para esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Agora, no final, eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é: o que vocês querem ver no canal? Que vídeo vocês querem encontrar por aqui? Deixem sugestões que elas serão atendidas na medida do possível. Tudo bem? Gostaria de agradecer todas as mensagens que eu recebo de vocês, nas minhas fotos no Instagram, nos directs, por e-mail. Quero pedir para vocês avaliarem esse vídeo e responder a pergunta que eu fiz, para que assim eu possa produzir mais e mais. Por hoje era isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!